Boa noite a todos. Eu tenho por nome Ixon Mendes, 32 anos, casado, pertenço à Associação Católica Porta Fidei e sou um dos editores da página Paráclitos. Esporadicamente, dou formações e também aula de ensino religioso em função da minha graduação em teologia. É com a graça de Deus que, nesta noite, damos prosseguimento a mais uma das temáticas deste congresso online de Mariologia. Gostaria de salientar, antes do mais, que o conteúdo a ser abordado, ele não vai poder ser esgotado por conta de ser um pouco complexo e também por ser denso. E a quantidade de tempo não nos vai permitir. E o meu propósito em relação a isso, então, é elencar pontos relevantes e interessantes que sirvam como reflexão, para que depois a pessoa possa buscar mais informações e se imbuir mais do assunto. Ele está inteiramente conectado e ligado também com o tema de dos palestrantes, é por isso que eu não vou também esmiuçar muita coisa. O primeiro é o do Padre Augusto, que também vai tratar sobre a questão da educação em relação ao catolicismo e também às escolas públicas e privadas. E o outro é o marxismo cultural, que vai ser tratado pela Dani. São temas que estão meio que interligados com o meu em relação à temática que aqui desejo expor. No mais, todos bem-vindos e eu convido vocês a orar comigo neste momento uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido todos a pegarem a Sagrada Escritura, lá na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, e que diz dessa maneira: proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Bom, é com base nesta passagem da Sagrada Escritura que Papa Pio XI dá início a uma encíclica em que ele trata sobre a educação cristã. Bom, nela ele faz advertência, ele incita, ele dá direcionamentos, ele convoca a todo um apostolado voltado para a educação. E, sobretudo, ele não liga meramente apenas aos jovens e também não apenas aos educadores, mas ele faz um alerta, principalmente aos pais, para que eles tomem posse da educação de seus filhos. Tomem para si esta responsabilidade de educar os seus filhos na fé. É, portanto, então, de máxima importância não errar na educação. E, sobretudo, também, não errar a direção para o fim último, a qual a educação está intrinsecamente conexa ao fim último do homem, isto é, a Deus. Bom, isso tem sido um dos grandes problemas na pedagogia moderna, porque ao longo dos séculos ela tem conseguido dissociar justamente este aspecto importante e relevante, ou seja, eles conseguiram fazer um distanciamento entre a educação, entre o estudo e a busca de Deus. Não se trata, então, no contexto da atualidade, de preparar o homem para a virtude, para a maturidade, ou até mesmo para a santidade, né? Porque nós devemos entender também que nós estamos sempre colaborando com a graça que Deus manifesta em nós. Isso eram ideias que permeavam a mente de muitos daquelas pessoas que foram educadas na cultura clássica, na época medieval,
né? E isso necessariamente tem se perdido. E o que acontece quando isso se perde? Bom, o que passa a acontecer é que o ser humano ele é meio que planejado, ele é modelado para ser educado de uma determinada forma, onde ele vai se ajustar como uma peça, né, dentro de uma máquina social. E isso a gente percebe claramente no dado momento. As pessoas hoje, elas são educadas não mais para determinados princípios morais, para que elas cresçam em maturidade. Hoje, geralmente, as pessoas crescem visando meramente adquirir um certo conhecimento para exercer uma determinada função e não passa, muitas vezes, disso daí. E é isso o grande diferencial também em relação ao ponto de vista da educação cristã. Não é aconselhável, portanto, aquela forma de ensino, ao menos na visão cristã, que visa somente as coisas terrenas, temporais, em vez de dirigirem também neste processo para Deus, né? Que é o princípio norteador e o fim de tudo. Porque Deus ele traz tudo à existência e ele conserva a cada uma de suas criaturas existindo. Então, nada mais do que justo que também a educação ela seja uma forma com que nós possamos crescer, não meramente também no campo intelectual, mas que cresçamos em graça, para que nós possamos também ser dirigidos àquele que é fonte de toda a bondade, de toda a beleza, e que merece toda a honra e todos os louvores. Tem um trecho da encíclica em que ele diz dessa maneira, o nosso saudoso Papa Pio XI, a verdadeira educação, porém, pretende a formação da pessoa humana. E o que quer dizer aqui a formação da pessoa humana? Ela inclui aqui todas as suas dimensões, tá bom? Material, espiritual, sensível, social, doméstica, individual, moral. Então ela não visa meramente a uma mera formação que vai lhe propiciar exercer uma determinada função. Ela abrange muito mais que isso. E aí ele continua, em ordem ao seu fim último e ao mesmo tempo ao bem das sociedades, de que o homem é membro e cujas responsabilidades, uma vez adulto, tomará parte. Então, em se tratando da educação, é fato que hoje não existe um instrumento tão eficaz que a escola. E a escola, então, talvez é uma daquelas instituições mais adequadas para implantar novos fundamentos culturais. E pode ser de duas maneiras, né? Ou na demolição de valores tradicionais antigos, ou na construção de uma nova visão de mundo. E aqui que entra, propriamente dito, justamente a temática de que quem controla a educação, de certo, poderá governar o mundo. E isto é fato. As escolas, as universidades, elas foram sendo tomadas por determinados pensamentos contrários justamente a este princípio bem ordenado, que ordena tudo a Deus, que adentrou, por exemplo, o pensamento marxista. E qual é a essência do pensamento marxista? E diz assim, que a essência do homem é basicamente o seu trabalho. O homem, ele deve a sua existência a si mesmo. Se ele tem um trabalho, está ótimo, tudo está maravilhoso. E assim, ele não deve mais nada em relação a Deus. A sua natureza, a forma de ver o homem, ela passa a ser vista de uma forma meramente econômica, subvertendo a visão anterior de um homem que é restaurado pela graça de Deus e que acolhe tudo aquilo que Deus revelou na fé. Elimina-se assim a hipótese de um Deus criador. Por quê? Porque o homem faz a sua própria história. E através do quê? Do exercício do seu trabalho. E aí, todo o fluxo da educação, de certa maneira, gira em torno disso. A verdade,
a família e muitos outros campos da própria sociedade. Ele é fechado nessa chave de compreensão de que o homem, na verdade, ele deve ser visto a partir de uma visão econômica. É a partir de então, desta visão de Marx, que a educação começou a sofrer uma série de revoluções. Algo que até então vinha sofrendo, mas que foi um meio forte que soube realmente impregnar muitas das correntes e métodos educacionais, visando justamente subverter um pouco da essência do próprio homem. E aí nós percebemos que grande parte das escolas hoje, elas estão aí visando meramente produzir cidadãos comprometidos com a sociedade. Né? Buscando o quê? Apenas responder, de certa maneira, de uma maneira totalmente técnica, para que ele venha usufruir de determinadas funções e que vai gerar, de certo também, um progresso dentro da própria sociedade. E aí se esquecem os valores principais, que a educação também, ela inclui valores que devem ser conservados e que devem ser transmitidos para que se também possa perpetuar e gerar um bom convívio dentro da própria sociedade. E esses valores, eles têm sido perdidos e tem sido feito, de certo, também, um certo tipo de reengenharia, buscando justamente implantar essas formas de valores e que, no final de tudo, não correspondem ao anseio do ser humano. Já a visão cristã, ela vai numa mão contrária a este pensamento que anda em voga no momento. Na visão cristã, entende-se que a educação é obra necessariamente social e não singular. Ou seja, são três as sociedades necessárias, distintas, mas que trabalham harmonicamente por vontade de Deus nesse processo de formação do homem. Bom, e isso está presente na própria encíclica, e Papa Pio XI, ele deixa claro nesses termos. E ele diz assim, que dessas três, duas delas são naturais. Bom, a primeira é a família, a segunda é o Estado, e a terceira, ela é de ordem sobrenatural, é a igreja. Essas três, trabalhando harmonicamente, elas podem colaborar no processo educacional do homem, sem deixar de perder de vista o seu aspecto sobrenatural, né? O seu fim último. Tanto é que muitos papas ensinaram que deve haver um entendimento entre a igreja e o Estado. Né? E a razão é simples. A igreja e o Estado são duas instituições criadas por Deus. Só que a igreja, ela tem o fim de conduzir os homens à bem-aventurança eterna. E o papel do Estado, qual seria neste processo? Bom, primeiro é prover e buscar da melhor maneira conservar o bem comum, possibilitando que todos os súditos de todas aquelas pessoas que pertencem àquela nação, aquele Estado, aquele país, né, seja lá como for, elas tenham possibilidade de conseguir viver dignamente, tendo o suficiente necessário para que possam prover a sua vida cotidiana e alcançar o seu fim último. Então, há uma inteira colaboração entre ambas. Só que aqui eu vou ressaltar de antemão esta parte da colaboração da igreja. Se a igreja, que foi instituída para fundar o reino de Deus no coração do homem, ela tem algum motivo ou razoabilidade para também trabalhar no campo educacional, para influenciar o homem nesta área, na área da educação. Lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18,
que diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei todas as nações se tornarem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, a partir desta passagem, a igreja tomou consciência de que ela deveria ensinar. E é por isso que a igreja, ela é mãe e mestra. E ela tomou esta maternidade espiritual, tendo justamente por propósito ensinar aos homens o caminho que se faz necessário para que ele alcance a salvação. Em razão disso, a igreja, ela assume a sua maternidade espiritual, onde ela foi constituída pelo seu divino fundador como coluna e sustentáculo da verdade. E isso leva a igreja a ensinar, nutrir, né, e educar as almas na divina graça, através também de seus sacramentos, através de seu ensino que visa dirigir e preparar os homens, as suas associações, as suas ações, em relação também à sua ordem de primazia quanto às questões morais, integridade de vida, segundo os preceitos da doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, num dado momento, essa palavra, essa fé, né, esse ensino, feriu o centro, o cerne da sociedade pagã, que até então estava declinando, estava caindo em ruína, interna e externamente. E foi através do ensino da igreja que uma nova forma de convívio social, uma nova maneira de tentar estruturar o próprio Estado, a vida social também pacífica, foi sofrendo determinadas mudanças e melhoras. E isso tudo veio através dessa fé revelada, através do ensino da igreja, que ia impregnando o coração dos seus fiéis. E eles, a partir do momento que pautavam a sua vida através dessa fé que eles acolhiam naquilo que Deus revelava na igreja, eles conseguiam ir mudando e reestruturando o seu convívio cotidiano. E isso, de certo, construiu aquilo que hoje nós entendemos por civilização ocidental. No processo de construção desta civilização, ela conseguiu influenciar em muitos aspectos. Aqui, por exemplo, citarei apenas alguns. Dentre eles, nós podemos elencar a ciência, a arte, o ramo do direito. E dentro desses tópicos, me limitarei no campo social. No paganismo, não se levava muito em consideração a questão da compaixão, da piedade. Em razão disso, muitas pessoas eram desfavorecidas. E é por isso que não existiam hospitais, não existiam asilos e muitas outras instituições de ordem caritativa. Isso veio a partir da mensagem que a igreja acolheu, né, e da qual ela foi incumbida de levar à frente. E aí ela passa a ensinar os seus fiéis que há a necessidade da compaixão, de se compadecer com aqueles que são menos favorecidos, com aqueles que sofrem. E aí surgem os primeiros hospitais, aí surgem os primeiros asilos, e aí surgem também as primeiras mudanças no campo social.
Outro aspecto que pode ser salientado também, como exemplo, é sobre a questão da desvalorização da mulher, né? Por exemplo, eu vou citar duas obras de autores pagãos que retratam mesmo como a mulher era tratada, né? Como era a figura da mulher diante da visão da sociedade da época. Um dos textos que lerei aqui é a Teogania de Hesíodo, que ele diz bem assim: as mulheres são uma raça maldita, o mais pesado flagelo dos mortais. E tem também Sete contra Tebas, escrito por Ésquilo, que ele dizia assim também: sois na cidade e em casa os piores flagelos. Isso eram palavras que eram direcionadas às mulheres. Bom, e aí, com o advento do cristianismo, isso meio que mudou. Na época, os homens também eles poderiam deixar as suas mulheres sem nenhum tipo de compromisso. E elas sempre saíam também menos favorecidas. Bom, aí a mensagem de Cristo ilumina toda esta realidade, a qual a igreja, como educadora e mestra, também influenciou, devido a esta promessa do nosso Senhor. E aí ela institui o sacramento do matrimônio, da qual diz que o homem deve respeitar a sua mulher e a mulher deve respeitar o seu esposo, porque eles têm a mesma dignidade diante de Deus. E aí já se começa a romper todo este preconceito, toda esta visão deturpada que desqualificava a pessoa da mulher. E mais, a igreja justamente elevou uma mulher, né, a uma categoria de devoção tremenda, que é Maria Santíssima, que é um modelo para a igreja, e a qual todos os cristãos, homens e mulheres, têm por veneração, têm por modelo. E isso abalou profundamente aquele contexto pagão em relação à sua visão que tinha da mulher. Isso meio que foi reformulado. E isso também nós devemos agradecer à igreja que educou seus filhos na fé. E um outro exemplo ainda que pode ser levado em consideração é que no contexto pagão, o destino dos filhos era deplorável. Por exemplo, vou citar aqui alguns textos também em que diz dessa maneira: afogar-se-ão os filhos débeis e disformes, ou seja, aqueles que não nasciam com uma boa condição física, com boa saúde. Então, eles poderiam ser mortos. E tem um outro texto também que diz assim: a criança ainda não é um ser humano. Então, se a criança ainda não era um ser humano, elas poderiam ser mortas. E isso está na jurisprudência romana. Em alguns textos romanos, você vai ver que há uma total desvalorização do filho, da criança. E aí, a igreja tomando parte, novamente, visando educar os seus filhos na fé, e lembrando tudo aquilo que ele havia ensinado, tomou por base lá o que diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no versículo 6, que diz dessa maneira: aquele que escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor fora para ele que lhe amarrassem ao pescoço um nó de moinho e o precipitassem no fundo do mar. Então a igreja ajudou também justamente nesta questão da valorização da vida, desde o seu princípio. Ajudou também no processo de libertação da escravidão, dado que ela entendia que homens livres e escravos, todos eles tinham a mesma dignidade perante Deus. Então isso foram grandes contribuições da igreja ao longo do século, educando os seus filhos, e tudo isso proporcionou uma melhor qualidade de vida na própria sociedade como um todo.
gerando até paz e convivência. Infelizmente hoje, isto não é bem entendido pelos próprios católicos. Isso tem sido esquecido por grande parte de muitas sociedades que hoje têm sido doutrinárias, de uma certa maneira, para tentar, de alguma forma, esquecer esses valores que um dia ajudaram toda uma civilização a manter uma ordem e uma paz e a boa convivência. Então, após ter conseguido mostrar a importância que teve a igreja enquanto mãe mestra, enquanto educadora, que tem por base os princípios da fé revelada, é necessário levar em conta um aspecto muito importante que tem a ver justamente com a temática aqui abordada, que é sobre quem tem o controle da educação governa o mundo, né? Por quê? Por que a igreja, ela, apesar de detentora da educação na época, em ter influenciado uma grande quantidade de pessoas, de reis, de imperadores e por aí vai, ela não consegue e ela não tem o propósito de alienar o homem. Primeiro, porque ela está aqui para cumprir um mandato, o mandato do seu divino fundador. E é um contato que visa educar meramente, não para que se viva de certo, voltado para este mundo, né? Mas educar o homem para um princípio que está além dele mesmo, que vai levá-lo até Deus. Então a igreja, quando ela cumpre este mandato, ela cumpre em função do seu divino fundador, que ordenou que ela ensinasse, que ela educasse os seus filhos na fé. Então ela não tem um propósito de manipular e de ser um fim em si mesmo, ao contrário de muitos sistemas ideológicos que hoje são vigentes na educação, que visam criar certos tipos de reengenharia para que haja uma forma de se perpetuar o seu sistema ideológico, tornando os homens meros instrumentos. A educação, ela é um grande instrumento utilizado para grandes mudanças no ambiente cultural e social. E isso a própria história vem a atestar. Por exemplo, tem uma frase de Herbert Schulzberg que ele diz bem assim: uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos de uma nação. Por quê? Porque ele vai definir valores morais e, por fim, reger o futuro. O futuro daqueles que estão em processo de formação e que exercerão um papel futuramente dentro desta própria sociedade. Então as crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. São o futuro. Pode-se aprender muito com o estudo dos registros históricos dos movimentos sociais. Dentro desses movimentos sociais, eu vou apenas expor um deles, tá bom? Com um objetivo de clarear um pouco a respeito desta situação. Irei citar aqui o nazismo, tá bom? O nazismo conseguiu destruir tanto o corpo como a alma, né? Ele conseguiu destruir a mente dos jovens de uma tal maneira que fez com que eles cometessem determinados atos perversos, mas sem que uma consciência moral fizesse com que gerasse qualquer tipo de arrependimento diante de todas aquelas crueldades que eram feitas por eles. Só que isso não foi um trabalho fácil, mas foi bem premeditado. E alguns exemplos eu vou dar aqui, né? Hitler acreditava poder realizar seus sonhos
do Estado nazista a partir também da tomada da educação, de todos os meios que existiam na época que eram capazes de educar as pessoas. Bom, e aqui eu vou ler alguns textos que fazem referência a essas coisas. Por exemplo, William Shirer, né? Ele foi um dos testemunhas oculares da ascensão de Hitler, né? E da cosmovisão nazista. Ele fornece um testemunho objetivo, embora arrepiante. Ele dizia bem assim: quando um oponente declara "não passarei para o seu lado", ele disse que Hitler afirmava desta maneira. E ocorreu inclusive num discurso de 6 de novembro de 1993. E assim ele dizia: "Eu claramente respondo, seu filho já nos pertence. E você? Você passará para o nosso lado." E em 1º de maio de 1937, ele declarou: "Este novo rei não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo, e lhe dará sua própria educação e o seu próprio crescimento." Isso já são as palavras do próprio Hitler. Então o controle educacional naquela época, ele foi tirado do controle dos pais e das autoridades competentes na época. E todas as instituições que existiam, desde o jardim de infância às universidades, elas teriam que se afiliarem à Liga Social Nacionalista. E é dela que era recebido todos os ditames, todas as ordens de como deveria ser o processo de formação, o processo de doutrinação dentro da esfera educacional. O objetivo de Hitler com isso era justamente recriar um clima social, político, educacional e moral dos seus dias à imagem e à cosmovisão nazista. Então, na Alemanha, na época, havia a verdade nazista, a verdade política nazista, a verdade econômica nazista, a verdade religiosa nazista, e todas as instituições tinham de se submeter ou seriam banidas. Quando não, alguns eram mortos. Porque o que devia reinar em primazia era justamente isso: a visão ou cosmovisão nazista. A religião também, ela não estava fora dessa esfera, né? Tanto é que Alfred Rosenberg, declarado pagão e anticristão, ele disse dessa maneira, né? O regime nazista pretendia, por fim, destruir o cristianismo na Alemanha. Há um outro relato também de pessoas próximas de Hitler, que fora dito publicamente em 1941 o seguinte: o nacionalsocialismo e o cristianismo são irreconciliáveis. Por quê? Porque a religião em si, ela tinha um poder avassalador de levar princípios norteadores para o bom convívio na sociedade. E isso, de certo, iria bater de frente com a cosmovisão nazista. Então, a primeira coisa necessária era ganhar o campo educacional. E dessa maneira, subverter todo o sistema educacional a fim de moldar ele ao princípio nazista. E isso passou a ser feito de uma maneira totalmente abrupta, avassaladora. Posso citar o próprio Lenin. Ele tinha aspirações semelhantes, não era muito diferente não. Ele dizia assim, que a educação deveria ser centralizada. O Estado deveria se tornar o educador, o novo pai, e tirava justamente do seio familiar esta responsabilidade do pai e da mãe. Então o processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças, né? Quanto mais cedo eles pudessem, as crianças pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria esta reprogramação. E tanto é que começaram a fazer o quê? Eles começaram a oferecer trabalhos às próprias mulheres, porque
as mulheres tendo de sair de casa, com o homem também, não ia ter quem cuidasse, de certa maneira, da sua prole. E aí isso aí foi um meio, uma tática de tentar destruir a família. E as mulheres, tendo de sair de casa, elas tinham que deixar com quem? Justamente nas escolas, que já estavam totalmente tomadas por esses tipos de cosmovisão, desses regimes totalitários. E aí as crianças, elas eram reprogramadas, elas eram moldadas conforme estabelecido na cartilha comunista ou na cartilha nazista. E, infelizmente, hoje isso também acontece. E muitos de nós pais não estamos alerta. E é isso que nós devemos nos alertar, sobretudo nós cristãos. Temos responsabilidade sobre a nossa prole, os nossos filhos. Então aqui eu dei um breve exemplo com determinadas citações de textos comprovados historicamente e que atestam que a educação ela pode ser um ótimo instrumento de redoutrinação, e que continua a ser empregado no nosso tempo atual, e da qual nós devemos estar muito alertas. E aí, em função disso, voltando ao pensamento do Papa Pio XI, e também tomando trechos do Catecismo da Igreja, eu desejo rememorar aquilo que o Papa, na época, desejou alertar. Sobretudo, dizia ele, que o primeiro ambiente natural e necessário à educação é a família, e que nada de certo deveria substituir isso. E ele continuava dessa maneira também. A família, de fato, na ordem natural, Deus comunica imediatamente a fecundidade, que é o princípio da vida, e por isso, princípio de educação para a vida, simultaneamente com a autoridade, que é princípio de ordem. Nessas palavras, o Papa quer dizer o quê? Que o homem e uma mulher, quando se unem, eles geram vida. E, em razão disso, eles devem educar para a vida. Eles devem educar para a vida a sua prole. Bom, aqui eu vou pegar alguns trechos do Catecismo que ajudam a fundamentar este princípio, levando à reflexão desta responsabilidade que os pais e as mães têm na educação de seus filhos. Bom, eu vou pegar aqui no número 1653, que ele diz dessa maneira: a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Os pais são os primeiros educadores de seus filhos. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Tomarei outra citação do Catecismo, que está lá no número 2206. E ela diz assim: as relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação de seus filhos. Segundo o próprio Papa Pio XI, de que os pais eles tenham o direito de educar os seus filhos e que o próprio Estado ele deveria resguardar este direito. E isso advém do próprio direito natural. E São Tomás de Aquino, ele inclusive dá razões para que isso possa ser compreensível. E ele diz assim: de fato, o filho é naturalmente alguma coisa do pai. Daí o ser de direito natural que o filho, antes do uso da razão,
esteja sob os cuidados do pai. Seria, portanto, contra a justiça natural subtrair a criança antes do uso da razão aos cuidados dos pais, ou de algum modo dispor dela contra a sua vontade. O Papa, inclusive, ele se utiliza desta afirmação de São Tomás, deste argumento de São Tomás, e ele vai até mesmo um pouco mais além, né? Onde diz assim: o ser humano, antes do mais, ele não nasce do Estado. Pelo contrário, ele nasce de uma família. E é em razão disso que o Estado ele não deve ter propriedade nenhuma sobre as crianças. Porque o Estado em si ele não é gerador de vida. O gerador de vida é a família, através da união entre homem e uma mulher, que geram vida, que geram cidadãos. E estes cidadãos, por sua vez, vão ser inseridos na sociedade e vão dar vida a esta sociedade. Então, nada mais do que justo e de direito que os pais tenham o direito de educar os seus filhos. E aí, eu ressalto aqui também, diante desta importância, que o Código do Direito Canônico, lá no Cânon 11.1.3, ele diz dessa maneira: os pais são gravemente obrigados a cuidar por todos os meios possíveis da educação, quer religiosa e moral, quer física e civil da prole, e também a prover ao bem temporal da mesma. E aqui a gente deve deixar gravado a palavra obrigados, no sentido de que nós temos por dever cuidar de nossos filhos. E como nós podemos fazer isso? Através justamente daquele conceito que nós entendemos de igreja doméstica, catequizando, ensinando a fé que outra hora nos foi transmitida, fazendo com que os nossos filhos, eles tenham por base estes valores e que estes valores, por sua vez, passem a nortear, passem a guiar a sua conduta, a sua forma de atuar e de se comportar na sociedade, sendo sal e luz. As crianças, elas aprendem as maiores lições sobre o caráter em casa. E tanto é que essas lições elas permanecem com as crianças no decorrer de toda a sua vida. Quando elas saem debaixo de toda aquela responsabilidade que têm os seus pais. E a partir do momento que aqueles valores foram conservados desde criança, serão justamente estes valores determinantes na maneira como elas vão ver o mundo e como elas vão se comportar diante deles. Isso é de relevância primordial hoje, se nós queremos reconquistar, se nós queremos reestabelecer uma educação digna na nossa sociedade. Antes do mais, como bem salienta Papa Pio XI, o Estado ele tem o seu comprometimento também de ajudar na educação. Os pais também têm, e isso é anterior ao Estado. Portanto, nós cristãos, nós temos por dever, da melhor maneira, educar os nossos filhos na fé. E mais, devemos cobrar o próprio Estado, porque nós também somos cidadãos como qualquer um outro, de que a escola ela reserve este direito de resguardar também os nossos princípios morais, porque nós temos total direito sobre os nossos filhos. Bom, e finalizo a respeito do conteúdo que até então foi exposto, com uma frase de Tertuliano, que por sua vez também
está presente na encíclica e que Papa Pio XI faz referência, que diz bem assim: nós não somos alheios à vida. Recordamo-nos bem do dever de gratidão para com Deus, nosso Senhor e Criador. Não repudiamos nenhum fruto de suas obras. Somente nos moderamos para não usar deles mal ou descomedidamente. E assim, não vivemos neste mundo sem foro, sem talhos, sem balneários, sem casa, sem negócios, sem estábulo, sem os vossos mercados e todos os outros meios necessários para boa convivência na sociedade. Nós também convosco navegamos e combatemos, cultivamos os campos e negociamos. E por isso, trocamos os trabalhos e pomos à vossa disposição as nossas obras. Verdadeiramente, não vejo como podemos parecer inúteis aos vossos negócios, com os quais e dos quais nós vivemos. Ele termina com esta frase de Tertuliano, querendo dizer que a fé, os princípios norteadores de todos os cristãos, ele não está alheio à sua realidade social. Portanto, a própria educação também não está. E nós devemos resguardar isso de todas as maneiras possíveis. Coloquemos nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, que em Fátima pediu para que nós sempre rezássemos pelas famílias, para que todas elas tivessem a oportunidade de conhecer as palavras do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino com uma salve rainha, como forma de pedir a intercessão da Santa Virgem Mãe pelas famílias espalhadas pelo mundo inteiro, por aquelas famílias que hoje podem se encontrar num ambiente de dificuldade, que estão sendo degradadas por muitas espécies de vícios e de infidelidades. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Evangelho nos faça vencedores para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.